A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Muito bem, Marcos, vamos estudar sobre através da reencarnação. Dúvidas? Entre em contato com o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675 ou WhatsApp 9844949 novamente 59. E o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando através da reencarnação. Fora melhor que eu não existisse na Terra pedintes e mendigos na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta, que ainda acalenta a privação e necessidade, examinemos a nós mesmos. Quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verificaremos que a penúria através da reencarnação é um ensinamento que nos corrige os excessos. Ainda se faz necessário, meus irmãos, situações como essas vividas no planeta. Por isso que ainda somos de provas e expiações. Em muitos casos, para conter o orgulho e a vaidade de outros tempos, é que o espírito é submetido a uma lei dura, de expiação, no sentido de reparar, de uma reparação dos seus equívocos. Fora melhor não víssemos mutilados, enfermos, suplicando alívio e remédio. Se é compreensível lastimar as condições da estância física, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconhecemos que sem as doenças do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. Todas essas são provações duras, mas essenciais ao aprimoramento, ao crescimento moral do espírito. Haja visto que nós mesmos, mesmo com todos os nossos conhecimentos do cristianismo, em muitos casos afastamos de pessoas maltrapilhas, malcheirosas. Quantos de nós que damos volta por outra calçada para não defrontarmos direto com essas pessoas? E elas são ainda humilhadas muitas vezes quando chegam a um comércio, a um café, por exemplo, a uma lanchonete, e os funcionários tratam com desdém, ou muitos nem deixam entrar. Tamanho o preconceito. Então todos nós ainda estamos inseridos nesse quadro triste de reparação. Ainda que a pena seja maior a dele, pela provação dura, nós também não estamos contribuindo em nada quando nos afastamos. E quando Cristo disse-nos que devemos amar até os inimigos, é para amar todos.
principalmente aqueles menos favorecidos. Fora melhor nós não enxergássemos crianças infelizes suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. É muito triste, é doloroso, né? Quando você vê crianças maltrapilhas, muitas vezes magricelas, passando necessidade do pão, ou sendo muitas vezes obrigados pelos pais a se tornarem pedintes em terra e idade, nos semáforos, nas ruas, pedindo donativos, moedas, né? Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do túmulo, transformando-nos depois da morte em espíritos vingativos e obsessores, e agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através de reencarnações futuras, entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutros tempos, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo de comiseração maternal, que nos alimpe e conserve o organismo indefeso, venhamos por fim a aprender que a eterna sabedoria nos ergue para o amor imperecível da vida triunfante. Em quantos casos, por exemplo, as crianças são maltratadas desde o nascimento pela própria mãe. Eu sempre gosto de dizer, e isso é uma verdade, que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Entretanto, existem algumas que fogem à regra, né? Mães tiranas que maltratam seus filhos, né? Que os abandonam. Terra bendita, terra que tantas vezes malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereceres por espólio de nossos próprios erros e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios de milênios através de sucessivas reencarnações. A reencarnação é uma das maiores bênçãos que Deus oferece ao homem, que são reparações a longo prazo, com pequenas migalhas dos nossos grandes equívocos de outrora. Só através dela é que pode haver justiça divina. Numa existência tão somente é impossível, né? Com tantas diferenças sociais, raciais. Você observa aquele que vive na opulência, que nasceu num lar de pessoas aquinhoadas, que teve tudo fácil e farto, para aquele miserável que nada tem, Deus estaria privilegiando uns, punendo os outros, né? Agora, a partir do momento que você entende que você é o artífice do seu destino, herdeiro de si mesmo, que as recompensas que virão foram dos bens praticados em outros tempos, e que os males da mesma forma, o homem começa a se preocupar mais em se melhorar, em se transformar. Médios como elementos de ligação entre a vida espiritual e o plano físico serão sempre solicitados a dar uma palavra orientadora nas questões multiformes que afetam as pessoas que os procuram. Daí a indicação de exercitarem alguns princípios de psicoterapia e relações humanas. O médium nada mais é que aquele que faz o intercâmbio entre os dois planos e que, na verdade, pouco é dele, né? Normalmente são benfeitores espirituais que vêm trazer a luz à Terra. Então não adianta pensar que você, por ser médium, é melhor ou superior. Muito pelo contrário. Em muitos casos somos os maiores devedores de outrora. E agora estamos tendo a oportunidade de colocar o Evangelho de Jesus em prática gratuitamente. Ai daquele que cobra esse trabalho. Com você que inicia o esforço na Terra e na tarefa da mediunidade, seja pelo passe, pela psicofonia, pela psicografia, ou nas formas variadas de assistência aos sofredores da alma e do corpo, estudemos algumas atitudes que favorecem as manifestações das entidades amigas no auxílio a terceiros pelo conselho simples e natural. Primeiro, o medianeiro tem que ter paciência e perseverança no bem. Devem estar conjugadas constantemente em sua presença e expressão. Isso é fundamental. Não demonstre estranheza ou perplexidade ante as revelações ouvidas, para que não esmoreça a confiança do coração que se abra a você. Tem que ter tato, paciência, respeito, carinho. E as reuniões medianímicas, elas funcionam como um sacerdócio. Então, é para você, não é para sair espalhando, falando para outrem que desconhece.
os princípios doutrinários. Predisponha-se com todos os recursos do seu campo mental à simpatia pelos irmãos que eles pedem a opinião, sem mostrar-se nunca superior. Cultive invariavelmente atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução dos problemas do interlocutor, seja ele quem for. Evite esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que você possa ajudá-la através de mais ampla visão dos fatos. Primeiro, ouça com tranquilidade, para depois expor os fatos e suas opiniões. Muitas vezes nós cortamos, né? A pessoa está tentando falar um grande problema, ou grave problema para ela, e nós não temos a paciência sequer de ouvi-lo. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem se confia, a você mesmo em reprovações inarticuladas. Nós julgamos antecipadamente fatos e que às vezes mais tarde vamos arrepender amargamente. Ainda ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube de uma pessoa muito famosa aqui no Brasil que se vestiu de um maltrapilho, de um andarilho, de um morador de rua, e foi uma grande cafeteria em Brasília, e quando lá chegou já foi barrado pelo porteiro, pelo segurança. Mas sempre e em todos os lugares tem boas almas. E um rapaz, um jovem atendente, um garçom, insistiu: não, deixe que ele entre. E ele senta aqui numa mesinha mais ao fundo. Mas a garçonete, irritada, disse que aquele não era lugar para uma pessoa assim, porque atrapalhava a venda, espantava fregueses, deixava mau cheiro e dava um trabalho depois para fazer limpeza, e normalmente não pagam. Aí o rapaz gentilmente disse: se ele não pagar, desconta de meu salário. E o atendeu gentilmente. O senhor, que estava transvestido, sentiu a dura realidade, né, do descaso, do desamor, mas se prendeu à bondade daquele jovem. Comeu um pão de queijo, tomou um café, tinha o dinheiro, mas quis fazer ainda um teste com o rapaz. Infelizmente eu não possuo nenhuma quantidade de dinheiro aqui. Não tem problema, senhor, deixe por minha conta. E ao se despedir, esse maltrapilho pergunta ao jovem qual era o maior sonho dele. Ele disse que era trabalhar na área assistencial, que ele pudesse ser mais útil à sociedade, mas infelizmente naquele momento, ele com 20 e poucos anos não tinha condições financeiras para montar um aparato tão grande assim. E assim se despediram. No dia seguinte, aquele grande empresário pediu a um de seus auxiliares que fosse até o café e convidasse o jovem a ter uma audiência com ele. O jovem, espantado com aquela notícia assim, no dia seguinte, mas não pôde dizer não, e totalmente sem graça, se dirigiu após o término do trabalho a esse local. Quando lá chegou com o coração aflito, porque não conhecia apenas de nome essa pessoa ilustre, mas não tinha nenhum contato, por que dele ali? Então, esse empresário se revelou, dizendo que no dia anterior estava naquele local e foi então bem atendido. O jovem chorou e, sem saber qual é a resposta, se aceitava ou não um trabalho de assistência social, ele disse: mas eu não tenho capacidade, não tenho experiência. E esse ilustre disse: a experiência se aprende com o tempo. E a partir de então começaram a trabalhar juntos em equipe, porque ele não julgou enquanto os demais julgavam. A gente não sabe, não temos o direito de referir as pessoas apenas pelos trajes que ela está usando. Independente de quem seja, são todos nós filhos do mesmo Deus. Pesquise os postulados básicos do Espiritismo, argumentando com as ocorrências em exame sobre o crivo do discernimento espírita e exaltando a responsabilidade pessoal ante a existência eterna. Sempre que possa, indique um núcleo de serviço espiritual compatível com as afinidades e necessidades da pessoa que comparece à busca de concurso fraterno. Resguarde em segredo que não deva ser revelado, mantendo discrição e respeito para com todos os nossos irmãos em experiência. Jamais force resoluções taxativas nesse ou naquele sentido, mas exponha os vários caminhos possíveis, com as suas consequências prováveis, e deixe que o livre-arbítrio dos companheiros escolha o que mais lhe convenha,
Sustente equilíbrio, entendimento e bondade em suas manifestações, para que a autoridade moral e espiritual lhe favoreça o trabalho. Leia constantemente para melhorar seus processos de análise das almas e suas técnicas de expor as soluções mais justas, conforme o seu modo de entender. Sobretudo, saiba que são inimagináveis as possibilidades de socorro de um encarnado confiante no alto e consciente de seus recursos íntimos, quando ligado aos bons espíritos, que nos estendem a inspiração e o amparo da vida superior. Quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Partilhamos em regime de obrigatoriedade o ar ambiente e a luz solar, que nunca estiveram sob nosso controle. E, em nos referindo aos bens que retemos na Terra, quando na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais as da justiça, da economia, do trabalho, da provisão ou da moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros, seja num edifício de apartamentos ou numa fila de compras. As nossas conveniências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. Numa oficina, quanto mais importante se mostre, a produção apenas surge no rendimento preciso, se mantida na forma da música orquestral, atribuindo-se cada instrumento a responsabilidade que lhe compete. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita funciona, atualmente no campo religioso da humanidade, por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Por séculos e séculos, conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade, em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Vivemos agora gigantesco empreendimento de renovação. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor, a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática. A regra áurea, para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa. Não faças ao trem aquilo que não desejas, e sim exige plena observância na forma positiva em que se expressa. É preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos não seja feito. Um exotismo existe que ameaça as fileiras espíritas, sem ser qualquer das excentricidades que aparecem no movimento doutrinário, à conta de extravagância marginal. Disparate talvez pior, porquanto, se nas atividades paralelas ao caminho real da ideia espírita, somos impelidos a reconhecer muita gente caracteristicamente sincera nas intenções louváveis. Nessa outra esquisitice, vamos encontrar para logo a máscara de atitudes e maneiras em desacordo com os princípios arejados da nova revelação. Reportamo-nos ao esnobismo que comparece muita vez em nossas formações, qual praga inquisitada a implantação valiosa. Companheiros que se deixam vencer por semelhante prejuízo fornecem em pouco tempo os sinais que lhes são consequentes. Continuam espíritas e afirmam-se espíritas, mas começam afetando possuir orientação de natureza superior, passando a excessiva admiração pelas novidades em voga e desprevenidamente, sem maior atenção pelos ensinos da doutrina que abraçam, cristalizam despropósitos do modo de ser. Habitualmente apaixonam-se por exterioridades sociais
e escola em classe determinada para frequentar. Isolam-se em grupos segregacionistas, conquanto se supunham representantes da mais alta ortodoxia em matéria de opinião. Acreditam mais em títulos transitórios do academicismo e em facilidades econômicas no que o valor substancial das pessoas. Estimam espetáculos acima de serviço e evidenciam a preço além do que é justo aos medalhões do mundo. À medida que se fazem mais distantes e envergonhados de quaisquer relações com os humildes, estão sempre dispostos a ordenar no trabalho em assuntos de organização, horário, local e condições, sem permitir que o trabalho os comande nas disposições e disciplinas com que foi estabelecido. Nas obras de beneficência, tratam irmãos em penúria como se fossem párias sociais, ao passo que se inclinam reverentes perante qualquer figura de relevo mundano de mérito duvidoso. Nós, os espíritas desencarnados e encarnados, devemos estar de sentinela contra semelhante absurdo. O esnobismo, repitamos, é parasito destruidor na árvore de nossos princípios e realizações. Vigiemo-nos, imitemos o lavrador correto que zela pela própria lavoura. E se o esnobismo surge, sorrateiro em nossas atividades, procuremos de imediato dar-o fora com ele. Habitualmente, consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensa de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade na esfera dos amigos, que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas, a deixar-nos em mérito duvidoso. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio quanto o ar é imprescindível à existência, começa na compreensão e na bondade, perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atingem a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano, como sejam a observância maliciosa, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, a gentileza recusada, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, o apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, a acusação injusta, a exigência descabida, a omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sob qualquer aspecto, o recado impiedoso. Não nos iludamos em matérias de indulgência. Perdão não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais, a afeição do traje a rigor, unicamente usado em horas de cerimônia. Todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas, assim como o compositor não obtém a sinfonia sem parar pelo solfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a revelar as indelicadezas pequenas. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Viagens. Percebe-se na humanidade sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer energias. Programas de férias se sucedem em todas as épocas do ano, com excursões, esportes, divertimentos. Quem mora nos campos deseja viajar às cidades. Quem trabalha nas montanhas busca as praias. Quem vive nos trópicos anela pelo frio. E assim, reciprocamente. A febre das viagens toma conta das criaturas. Aquele que não as realiza sente-se diminuído, marginalizado, sem status social. Um grande número se entrega a trabalhos desgastantes durante o ano,
aceita sacrificar horas extras de seu dia para poder guardar aquele valor a mais e realizar o seu sonho nas férias. Além disso, há aqueles que assumem compromisso para pagar depois, aceitando juros exorbitantes que irão lhes trazer certo arrependimento mais tarde. Conseguimos perceber que tudo isso se trata de um modismo e uma conveniência social? São poucos os que não caem nessas armadilhas. Com raras exceções, as viagens são penosas e as tais excursões mais cansativas do que relaxantes. Pouco repouso e muito incômodo. As alegrias e entusiasmos do começo emurchecem à medida que passam os dias, substituídos pelo sono irregular, pelas indisposições, pelas horas intermináveis de espera nessa ou naquela fila e pelos maus atendimentos que se sofre. A propaganda bem feita nos vende algo, mas a realidade é bem diferente. Curioso como algumas expressões pós-viagens demonstram que algo não está certo. Gostaram da viagem? Sim, tudo lindo, mas não víamos a hora de voltar. Já voltaram? Como estão? Cansados. Sabe, achamos que a melhor parte da viagem é voltar para casa. Tais comentários são simbólicos, verdadeiros e impressionam. Analisemos com calma a questão por inteiro. Toda mudança de atividade faculta a renovação de energias e dá novas motivações. O homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, de espairecimento, que lhe proporcione alegrias e refazimento para prosseguir trabalhando. No entanto, expedientes excitantes, planos extravagantes, movimentação contínua e horários pré-estabelecidos constituem esforços desnecessários com desperdício de energias. A preocupação com trajes, a aparência, o tormento das compras de novidades e lembranças exaurem o sistema nervoso que se desgoverna, gerando irritação e mau humor. Onde o descanso? Onde o refazimento? Saímos de uma panela de pressão para entrar em outra, de outra marca, em outro fogão? Repouso é tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida. Viagens devem ser feitas com calma e com objetivos diversos dos que usualmente têm nos movido. Conhecer novos lugares, novos costumes, outras pessoas, sem pressa. Dar-se de presente o belo da natureza e também o belo da criação humana e sua rica história. Quanto podemos aprender sem pressões, sem horários rígidos e sem inquietações desnecessárias. O repouso faz parte da lei do trabalho. Aprendamos a repousar de verdade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos mais uma vez pela grandiosa oportunidade que nos deste de falar do seu Evangelho. Bênçãos de luz que enviamos através das ondas do rádio e também do YouTube a todos os nossos irmãos, queridos ouvintes, que possa ser estendido também aos seus familiares e amigos e que o Senhor continue nos abençoando na nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados e depois no mundo espiritual. Jesus amigo, acalente os nossos corações doridos, trazendo paz e esperança para um futuro melhor. Muita paz a todos. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz mais uma vez a oportunidade de trabalho na Seara de Cristo. Possamos, irmão, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia, com muita paz e muita luz a todos. Uma boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração. O programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, um encontro central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos